relato de hoje nos transporta para a Costa Rica, um país abraçado por uma das regiões mais encantadoras do continente americano. Com um clima tropical que acaricia suas terras, essa nação repousa no noroeste do Mar do Caribe, a uma distância de 1.600 quilômetros a sudeste da Flórida, entre a República Dominicana e as Ilhas Virgens, na América Central. Com praias paradisíacas banhadas pelas águas do Pacífico e do Caribe, que exercem um fascínio irresistível sobre milhões de turistas vindos dos 4 cantos do planeta. A Costa Rica é sem dúvida um destino que cativa os corações dos viajantes em busca de experiências memoráveis e um vislumbre da natureza em sua forma mais magnífica. Na região de Guanacaste, próxima à fronteira com a Nicarágua, no distrito de Belém, reside um ícone do esporte local, Jesus Lopes Ortiz, carinhosamente conhecido entre seus colegas como Chucho. Aos seus 29 anos, ele é um jogador de futebol que se encontra no auge de sua forma física e habilidades. Este destemido atleta é uma peça fundamental no time Deportivo Rio Canaãs, um clube que brilha na 3ª divisão da Liga de Futebol da Costa Rica. Preparando-se com afinco para a Copa Carrilho, sua rotina é exaustiva, mas Chucho Lopes ama o que faz e encontra pleno sentido em sua profissão. Sua paixão e habilidade o tornaram uma figura popular dentro de sua equipe e na cidade onde mora, sendo admirado não apenas por suas proezas no campo, mas também por sua dedicação incansável. Apesar das inúmeras viagens que realiza juntamente com seu time, percorrendo várias cidades em busca da vitória, Ortiz guarda um apreço especial pelas tranquilas regiões rurais do país, longe dos agitados centros urbanos. Ele encontra refúgio na proximidade da natureza, experimentando uma sensação indescritível de paz e renovação. Para ele, esses momentos de conexão com a terra são um bálsamo revigorante para a alma. Além de ser um atleta de destaque, Ortiz é um dedicado esposo e pai amoroso de 2 filhos, com idades de 8 e 3 anos. Ele valoriza o tempo que passa com sua família, proporcionando momentos preciosos de união e alegria. Em um ensolarado sábado, no dia 29 de julho de 2023, Chucho Ortiz decidiu dar à sua família uma pausa merecida da agitação da cidade grande. Com o calor intenso do dia, ele elaborou um plano perfeito: levar sua família para um parque popular nas proximidades do Rio Canaã. Lá, eles poderiam se refrescar nas águas cristalinas e desfrutar de momentos memoráveis em meio à natureza que tanto amam. Foi um dia que ressaltou não apenas a dedicação de Ortiz ao futebol, mas também o amor que ele nutria por sua família e pela riqueza natural de sua terra natal, a Costa Rica. Ao chegar a um local sereno próximo às margens do rio, Ortiz se encontra com amigos que compartilham do mesmo desejo de escapar do abrasador calor, e tudo parecia estar perfeito até então. Chucho Ortiz, sendo o pai amoroso que é, começa a ensinar aos seus filhos os intricados movimentos do futebol. Após uma breve pausa, ele se dirige aos amigos, mas o sol escaldante o faz suar abundantemente. Diante disso, ele sugere aos companheiros que busquem o refresco das águas do rio, situadas próximas a uma ponte. Entretanto, o que Ortiz desconhecia era que esse local tranquilo abrigava 2 distintas espécies de crocodilianos: o alligator mississippiensis e o crocodilo americano, ambos notórios por sua agressividade e territorialidade. Estes animais podem alcançar impressionantes 6 metros de comprimento e ultrapassar a marca de 600 quilos em peso. Embora não fossem comuns os ataques a seres humanos na região, desde 1995 haviam sido registrados cerca de 35 ataques, dos quais 15 resultaram em fatalidades. Sendo parentes próximos do crocodilo de água salgada australiano, essas espécies revelavam uma notável tolerância à água salina, sendo frequentemente encontradas na costa marítima, onde também eram relativamente comuns. Antes de adentrar nas águas ligeiramente turvas, Ortiz fez uma observação cuidadosa, não detectando qualquer sinal de perigo aparente. O local parecia, à primeira vista, absolutamente seguro. Vestido para a ocasião, ele adentra o rio e começa a nadar em direção às partes mais profundas, ignorando o fato de ter inadvertidamente despertado o interesse de um gigantesco crocodilo, com aproximadamente 4 metros de comprimento, que o observava sem ser notado. Agora, todas as atenções do réptil estavam voltadas para ele, enquanto Ortiz, ainda alheio ao perigo, se divertia, chamando seus amigos para se juntarem à diversão na água. Foi nesse momento que ele percebeu algo incomum. Pessoas na ponte de concreto acima dele pareciam gritar desesperadamente, mas o alarido ecoava distante e confuso em seus ouvidos, tornando impossível compreender claramente o que estavam tentando lhe comunicar.
E como num piscar de olhos, o crocodilo desferiu seu ataque com uma ferocidade impressionante, agitando as águas ao redor em um turbilhão de caos. Ortiz se viu subitamente arrastado violentamente para as profundezas, enquanto o predador o sacudia impiedosamente com uma força brutal. O pânico tomou conta do cenário quando um de seus amigos, ao perceber a agitação tumultuosa nas águas, gritou desesperadamente, consciente de que algo terrível estava acontecendo. Ortiz, por sua vez, lutava valentemente para se desvencilhar das poderosas mandíbulas que o aprisionavam implacavelmente. Contudo, os movimentos brutais e determinados do crocodilo, aliados à crescente desorientação causada pela falta de oxigênio, provaram ser um desafio colossal demais para ser superado. O predador, incansável em sua perseguição, começou a executar a temida rotação da morte, agitando a superfície da água com sua cauda, criando um rastro vívido de sangue que se destacava de forma aterradora nas águas esverdeadas. Os amigos de Ortiz, paralisados pela horrível cena que se desenrolava diante de seus olhos, sentiam-se impotentes, incapazes de conceber uma solução diante da violência do ataque. O choque e a perplexidade prenderam seus corações, enquanto testemunhavam o terrível destino de seu amigo. Os gritos de agonia e desespero de sua família ecoavam pelo ar, ecoando através da paisagem circundante, intensificando a sensação de tragédia iminente. Enquanto o animal implacável dilacerava Ortiz com determinação, a natureza selvagem manifestava seu domínio absoluto sobre aquele momento angustiante. O crocodilo, com olhos fixos e ânimo inabalável, parecia decidido a capturar sua presa, custasse o que custasse. Foi então que um dos amigos, Marcos Chavarria, em um ato de desespero e coragem, correu em direção aos moradores locais. Ele clamava por ajuda, implorando que alguém intercedesse naquela situação desesperadora. No entanto, o tempo havia se esgotado e a tragédia havia se consumado irremediavelmente, deixando uma dor profunda e duradoura no coração daqueles que testemunharam esse terrível evento. Após minutos angustiantes, em meio às águas tingidas de sangue, emergiu das profundezas o colossal crocodilo, com o corpo de Ortiz firmemente mantido em sua boca. Parecia uma exibição de domínio absoluto por parte do predador, como se ele quisesse deixar claro para os espectadores chocados e atônitos que era o incontestável soberano daquele território aquático. Esse momento sombrio foi capturado em um vídeo por uma das testemunhas, uma imagem chocante que reverberou amplamente nos meios de comunicação, ultrapassando as fronteiras da Costa Rica e ganhando destaque na mídia americana e europeia. As autoridades responderam rapidamente ao chamado de socorro, chegando ao local do ataque. No entanto, enfrentaram um dilema angustiante, pois o crocodilo se recusava terminantemente a abrir mão de sua presa. Diante dessa situação e sem alternativas, as autoridades tomaram a decisão de abater o crocodilo com um rifle de caça. Um único tiro certeiro que silenciou o predador em questão de segundos. A morte trágica de Jesus Lopes Ortiz gerou uma onda de comoção em todo o país, reunindo centenas de pessoas em seu funeral, muitas delas provenientes da região de Guanacaste, onde o fatídico ataque ocorreu. A comunidade local estava profundamente abalada, unindo-se em luto e solidariedade. É crucial ressaltar que essa espécie de crocodilo é protegida por leis rigorosas e o abate ilegal pode resultar em multas severas, suspensão de licenças de caça e até mesmo a apreensão da arma utilizada. O abate ou captura desses crocodilos é permitido somente pelas autoridades locais em casos de ataque comprovados, uma medida que visa proteger tanto os seres humanos quanto os animais em seu habitat natural. Além de inspirar temor e tristeza, os crocodilos têm sido uma atração intrigante para muitos visitantes que viajam para a região, participando de passeios organizados por guias experientes para observá-los em seu habitat natural. Essa atividade se revelou não apenas fascinante, mas também lucrativa, contribuindo para a economia local e incentivando a preservação dessas magníficas criaturas. Os jornais locais buscaram histórias e percepções dos moradores da região, que compartilharam suas práticas e conhecimentos sobre a convivência com esses répteis imponentes. Muitos dos habitantes revelaram que evitam nadar nos rios da área, cientes da presença constante dos crocodilos. Além disso, a ponte próxima ao local onde Ortiz foi atacado era conhecida como um ponto de observação privilegiado para aqueles que desejavam admirar os crocodilos que deslizavam silenciosamente sob as águas. As investigações posteriores também trouxeram à luz que, no dia do ataque, Jesus Lopes Ortiz havia sido alertado sobre a presença dos crocodilos. Ainda assim, ele tomou a decisão de entrar na água, acreditando, erroneamente, que aquela parte mais afastada do rio seria segura. Essa escolha trágica, infelizmente,
infelizmente selou seu destino de forma irreversível. Em uma entrevista emotiva, Maria Gisele Ortiz, mãe da vítima, compartilhou a tristeza de sua família. Ela mencionou que uma prima havia perdido a vida em uma circunstância semelhante, também vítima de um ataque de crocodilo há 15 anos. Essa história sombria ilustra a complexidade dos desafios enfrentados por aqueles que vivem em áreas onde a convivência com a vida selvagem é uma parte intrínseca da vida cotidiana. O conflito na Ucrânia e as severas sanções internacionais que recaíram sobre a Rússia desencadearam uma mudança notável nos hábitos de férias dos russos abastados. Com restrições de viagens internacionais e um desejo crescente de explorar as maravilhas de sua própria terra, muitos russos de alta classe social encontraram um paraíso inexplorado bem à sua porta. Kamchatka, com sua beleza primordial e intocada, emergiu como um destino de férias irresistível. As paisagens deslumbrantes daqui incluem fontes termais borbulhantes, cujas águas curativas são um elixir revigorante para os viajantes. Os cursos de água imaculados serpenteiam pela paisagem, proporcionando cenários idílicos para quem busca tranquilidade e conexão com a natureza. Mas a verdadeira joia da coroa de Kamchatka é a sua coleção de numerosos vulcões ativos, que lançam uma sombra sobre a região. Os aventureiros têm a oportunidade única de explorar a geologia fascinante e, ocasionalmente, testemunhar o espetáculo impressionante de erupções vulcânicas. Além disso, a vida selvagem abundante da região oferece encontros memoráveis com criaturas magníficas, como ursos pardos, águias e salmões que desafiam as correntezas dos rios. A observação da vida selvagem aqui é uma experiência incomparável. Em meio a esse cenário de tirar o fôlego, Kamchatka tornou-se um retiro dos sonhos para os russos que buscam aventura e relaxamento. Assim, enquanto as fronteiras internacionais permanecem fechadas, essa terra mágica revela seu potencial como um destino inesquecível para quem deseja se conectar com a natureza e explorar as maravilhas da Rússia. Este é Igor Malinovski. Nascido em Milkovo, Kamchatka, ele emergiu como um exemplo de excelência e versatilidade. Sua trajetória notável abrange desde a maestria no biatlo de inverno, um esporte que exige a combinação de esqui cross-country com a precisão na pontaria com rifle, onde conquistou o Mundial Júnior em diversas provas e se consagrou como pentacampeão mundial durante os anos de 2016 a 2018, até a formação como piloto de helicópteros em uma escola técnica de aviação na cidade de Omsk. Entretanto, a pandemia de Covid, que varreu o mundo nesta época, impôs uma pausa momentânea em sua carreira atlética. Essa adversidade revelou um novo capítulo na vida de Malinovski. Uma transição para os céus como piloto de helicóptero de passeios. Ele escolheu seguir os passos de seu pai, que também era piloto e fundador de uma empresa de turismo que proporcionava experiências únicas e emocionantes em partes remotas e selvagens de Kamchatka, sua terra natal. Sua habilidade em guiar aeronaves proporcionava aos turistas a oportunidade de explorar as belezas intocadas da região. Os passageiros que embarcaram nesta jornada foram Zoya Kaigorodova e Sergei Kolesniak, cujas trajetórias profissionais e paixões revelam uma riqueza de experiências e realizações notáveis. Sergei Kolesniak, renomado por sua atuação como diretor de desenvolvimento do canal digital Tele 2, desempenhou um papel fundamental na expansão e inovação dessa plataforma de comunicação. Seu trabalho, permeado por visão estratégica e criatividade, marcou uma era na indústria digital russa. Zoya Kaigorodova, uma personalidade multifacetada, deixou sua marca em diversos setores. Ela ocupou cargos de alto escalão em empresas respeitáveis como Eldorado, Simple e Tissum. No entanto, sua jornada a conduziu a um novo empreendimento: a criação de uma empresa de fabricação de produtos de higiene. De acordo com a caixa preta encontrada nos destroços da aeronave, assim aconteceu o acidente. Na manhã de 16 de julho de 2022,
Quando os primeiros raios de sol douravam o horizonte, o helicóptero Nadzda, de propriedade da empresa do pai de Igor, pairava sobre a paisagem da península de Kamchatka, a caminho do vilarejo Milkovo. Igor notou que as nuvens estavam mais baixas do que o normal e o tempo não estava dos melhores, mas ele continuou a viagem. A atmosfera estava carregada de entusiasmo, pois o casal aguardava, ansiosos, a emocionante jornada de 9 dias que estava prestes a começar. A voz de Igor ecoou pelo interior do helicóptero, dando as boas-vindas e compartilhando os detalhes empolgantes do itinerário que estava por vir. O voo começou suavemente, proporcionando uma vista panorâmica deslumbrante das paisagens vulcânicas e das montanhas imponentes de Kamchatka. Os passageiros observavam com olhos deslumbrados enquanto a península revelava sua beleza intocada, com lagos cristalinos, rios selvagens e picos cobertos de neve que pareciam tocar o céu. O dia ia se desenrolando em uma sucessão de experiências memoráveis. A camaradagem entre Igor e o casal floresceu enquanto compartilhavam risos, histórias e a paixão pela aventura. No entanto, a atmosfera da região, que já não estava boa, piorou repentinamente. A natureza implacável de Kamchatka revelou sua força, quando o helicóptero Nadzda enfrentou uma turbulência inesperada. O casal segurou os braços das poltronas com firmeza, enquanto Igor lutava para manter o controle. Em um momento que pareceu uma eternidade, o helicóptero sacudiu-se violentamente. O som assustador de metal retorcido encheu o ar em um instante angustiante, e Igor perdeu altitude rapidamente. Os gritos de Zoya e Sergei se misturaram com o rugido do vento, enquanto o helicóptero caía em direção à Terra. O relógio marcava 14 horas, quando os controladores de voo perderam a comunicação com a aeronave. Na mesma tarde, equipes de busca foram enviadas, mas nada foi encontrado. Então, eles reiniciaram os trabalhos na manhã seguinte. Em 17 de julho, um dia após a queda, as equipes de resgate chegaram ao local e sobrevoaram a região dos destroços, aproximadamente a 13 quilômetros do vulcão Uzon. O cenário era de total devastação, com metal retorcido e terra arrasada marcando o ponto do impacto. No entanto, o que eles encontraram a seguir era ainda mais aterrorizante. Durante a inspeção aérea, os destroços carbonizados do helicóptero revelaram pistas sinistras. Os restos mortais das 3 pessoas a bordo, Zoya Kaigorodova, Sergei Kolesniak e o piloto Igor, foram avistados espalhados por uma área circundante. A cena era de horror e tristeza, com os corpos despedaçados e sinais evidentes de que algo terrível havia ocorrido além da queda. A angustiante tarefa de investigação subsequente revelou um destino verdadeiramente macabro para as vítimas. Os relatórios indicaram que os corpos haviam sido arrastados e devorados por ursos. Não, mas talvez mais de um desses imponentes predadores, atraídos pelo local do acidente e pelos restos do helicóptero. O terror do ocorrido deixou marcas profundas nas mentes dos socorristas, que se viram confrontados com um cenário de pesadelo e terror. É importante lembrar que os ursos de Kamchatka são os maiores ursos do mundo. Os machos podem atingir um peso impressionante de até 1 tonelada. Tornando-os uma força formidável em seu ecossistema. Sua grandeza e imponência também contribuem para sua reputação lado a lado com os ursos polares, como um dos maiores carnívoros da Terra. A questão da causa da morte dos passageiros, antes de serem arrastados pelos predadores, permanece envolta em mistério. Não foi possível concluir se as vítimas estavam vivas ou mortas quando foram devoradas pelos animais. A natureza dos ursos pardos de Kamchatka, normalmente herbívoros e consumidores de uma dieta composta por plantas, insetos e peixes, levanta questões intrigantes sobre o que poderia ter levado a esse trágico evento. Os ursos pardos de Kamchatka, dotados de uma variedade de opções alimentares, incluindo salmão fresco, pinhões e frutas vermelhas, geralmente não consideram os seres humanos como presas potenciais. No entanto, a capacidade inata dos ursos de serem caçadores oportunistas significa que eles se adaptam ao ambiente em constante mudança, aproveitando os alimentos disponíveis naquele momento. É uma característica de sobrevivência que os ajuda a prosperar em sua busca por sustento. Essa adaptabilidade sugere que, embora não sejam predadores naturais de humanos, os ursos pardos podem eventualmente predar seres humanos.
Isso é particularmente verdadeiro na vastidão de Kamchatka, onde habitam pelo menos 14 mil ursos, de acordo com as últimas estatísticas. A notícia deste incidente abalou não apenas Kamchatka, mas o país inteiro, gerando uma onda de luto e consternação. As tragédias da natureza selvagem, embora raras, lembram-nos do poder e da imprevisibilidade do mundo natural. Sergei Alexandrovsky era o orgulhoso proprietário de uma propriedade situada no distrito leste de Moscou, na vila de Obnovlenie. No início dos anos 2000, ele tomou a ousada decisão de dar vida a um sonho há muito acalentado: a construção de um majestoso zoológico em suas terras. A construção mal foi concluída e o zoológico abriu suas portas, acolhendo com entusiasmo os primeiros visitantes. No entanto, embora a inauguração tenha sido um marco emocionante, não demorou muito para que surgissem críticas acerca do tamanho dos recintos destinados aos animais e da adequação do local em si. Alguns observadores atentos expressaram preocupações legítimas sobre o espaço disponível para os animais do zoológico, destacando a necessidade de melhorias significativas. Por outro lado, alguns críticos mais céticos sugeriram que a motivação de Sergei para construir este zoológico poderia ser atribuída a um desejo de ostentar sua riqueza perante seus amigos milionários. No entanto, a verdadeira intenção por trás deste empreendimento permaneceu em debate, deixando espaço para uma diversidade de opiniões. No ano de 2010, ocorreram mudanças significativas nas leis que regulamentavam a posse de animais exóticos na Rússia, tornando-as mais flexíveis, desde que os responsáveis pelos animais pudessem garantir a sua alimentação e oferecer um ambiente adequado para sua permanência. Essa mudança na legislação trouxe à tona uma série de debates e preocupações, especialmente no que diz respeito ao zoológico de Sergei, que apesar de contribuir financeiramente para a região, gerava desconforto entre alguns moradores. A presença de tantos animais em proximidade com as casas dos residentes, frequentemente acompanhada dos sons imponentes de rugidos de leões e tigres, fazia que muitos temessem que um incidente fatal fosse apenas uma questão de tempo, deixando a comunidade apreensiva. Dentre os habitantes do zoológico de Sergei, um destaque era uma bela pantera negra macho chamada Milan, conhecida por sua natureza mais arisca em comparação aos outros felinos. Além disso, havia a falta notável de barreiras de segurança para impedir que os visitantes se aproximassem demais dos animais, permitindo que alguns alimentassem os animais de forma imprudente. No dia 2 de dezembro de 2017, 3 amigos se encontravam em uma animada comemoração no setor da administração do zoológico, longe do recinto dos animais. E entre eles estava o ucraniano Viktor Krishenko. Os ânimos estavam elevados à medida que eles desfrutavam de bebidas e diversão, quando tiveram uma ideia audaciosa: invadir o zoológico e interagir de forma única com os animais. Algo que normalmente não seria permitido, mas que prometia ser uma experiência verdadeiramente memorável. Assim que o zoológico fechou suas portas ao público, o trio decidiu colocar o plano em prática, embora estivessem sob a forte influência do álcool. Eles invadiram o recinto dos animais selvagens, e foi então que Victor notou a majestosa pantera, que imediatamente capturou sua atenção. Determinado a tornar a interação ainda mais imersiva, ele se dirigiu ao freezer, onde eram armazenadas as refeições dos felinos, e até vestiu um dos uniformes dos tratadores, buscando tornar a brincadeira mais autêntica. No entanto, as grades que protegiam a pantera o impediam de alimentá-la. Sem hesitar, Victor decidiu quebrar o cadeado que mantinha a porta trancada, permitindo-lhe entrar no território de Milan. A pantera permanecia imóvel, porém atenta a tudo ao seu redor. No momento em que Victor adentrou o recinto, segurando um pedaço de carne em uma das mãos, a pantera demonstrou uma agilidade surpreendente. Num piscar de olhos, ela se ergueu e saltou sobre Victor, mordendo-o de forma feroz e cravando suas garras profundamente em seu ombro e costas. Os amigos de Victor, ao testemunharem o desenrolar terrivelmente errado dos acontecimentos, experimentaram uma enxurrada de emoções e reações intensas enquanto se deparavam com a brutalidade do ataque. O primeiro amigo, com os olhos arregalados de pavor, foi tomado pelo pânico imediato. Seu instinto de sobrevivência gritou em seu íntimo enquanto ele soltava um grito agudo de terror. Cada passo que ele dava era trêmulo e desordenado. Seus pulmões ardiam devido à falta de ar.
mas ele continuava a correr o mais rápido que conseguia. Seu corpo estava carregado de adrenalina, impulsionado pelo desespero absoluto de escapar da situação aterradora. O segundo amigo, por alguns segundos, ficou paralisado diante da carnificina que se desenrolava à sua frente. Ele tentou gritar o nome de Victor, mas as palavras mal escapavam de seus lábios trêmulos, enquanto observava Victor ser dilacerado impiedosamente pelo animal. E que por mais que ele tentasse reagir, era inútil tentar esboçar qualquer reação contra a pantera, que a cada movimento ele notava o quão forte o imponente felino era. Em seus angustiantes momentos finais, Victor estava deitado sob uma poça de seu próprio sangue com graves ferimentos. A pantera, por uns segundos, ergueu sua cabeça com a face encharcada de sangue, olhando na direção em que os amigos de Victor correram. Porém, antes, resolve terminar o que começou, aplicando uma mordida fatal na garganta de Victor, pondo um fim aos seus angustiantes momentos finais. Enquanto isso, o segundo amigo começou a correr em direção à saída, com passos desajeitados e apressados. Seu único objetivo era escapar daquele pesadelo. As panteras, assim como as onças pintadas, possuem uma das mordidas mais poderosas entre os grandes felinos, alcançando impressionantes 1500 PSI de força, ficando atrás apenas dos leões e tigres em termos de força de mordida. No entanto, essa força é mais do que suficiente para perfurar o crânio de um ser humano. Na natureza, esses felinos são verdadeiros predadores formidáveis, capazes de subjugar suas presas de forma eficaz. Eles atacam de surpresa, visando a parte de trás do pescoço, onde podem atingir a coluna vertebral e o crânio, causando uma morte rápida e eliminando qualquer possibilidade de resistência por parte da presa. Após a trágica morte de Victor, a pantera não seguiu o padrão de comportamento esperado de um predador. Em vez de devorar o corpo, ela pareceu perceber a porta destrancada nas proximidades. Com um simples empurrão, a pantera se libertou e, com sua agilidade e graça característica, saltou sobre os muros do recinto, desaparecendo rapidamente na floresta próximo ao local. Sua fuga foi tão silenciosa e eficaz que ninguém na região sequer notou a presença fugaz e majestosa do grande felino. Esse incidente serve como um lembrete impactante da incrível força e agilidade das panteras, bem como sua capacidade de escapar habilmente de situações perigosas. É uma história que ressalta a importância de respeitar a natureza e suas criaturas, evitando situações que coloquem tanto os humanos quanto os animais em perigo. No dia seguinte, quando os funcionários do zoológico chegaram ao local, algo estava claramente fora do comum. Ao investigar os recintos dos animais, ficaram chocados ao notar que a porta da jaula de Milan estava inexplicavelmente aberta. No entanto, o cenário ficou ainda mais perturbador quando encontraram um rastro de sangue que conduzia diretamente ao corpo de Victor, que permanecia imóvel. Esse achado aterrorizante deixou os funcionários momentaneamente paralisados diante da descoberta. Recuperando a compostura rapidamente, os funcionários não perderam tempo em alertar as autoridades, informando-as sobre a perigosa situação. A pantera estava agora solta e nas proximidades de uma área residencial, aumentando o risco de novas vítimas. Surpreendentemente, as autoridades decidiram lidar com a situação sem informar os moradores locais, numa tentativa de evitar o pânico na região. No entanto, essa escolha logo seria questionada, pois muitos argumentaram que o dever das autoridades era alertar a comunidade sobre o perigo iminente. Sergei Alexandrovsky, especialista em vida selvagem e proprietário do local, chegou no mesmo dia, após ser informado sobre o incidente. Quando questionado sobre a identidade da vítima, Sergei negou qualquer ligação com Victor, afirmando que não o conhecia. A identidade da vítima passou a segundo plano, com as autoridades focando em localizar e capturar a pantera viva, ou abatê-la se necessário, para garantir a segurança pública. Após horas de intensas buscas, a pantera foi finalmente encontrada, descansando próximo a arbustos e vegetação rasteira, sendo cercada e sedada com tranquilizantes. Quando levada de volta ao zoológico, Sergei insistiu que o animal não fosse sacrificado, defendendo sua importância na preservação da biodiversidade. A notícia do ataque e da presença da pantera espalhou-se rapidamente, causando indignação entre os moradores locais. Muitos se sentiram traídos pelas autoridades por não terem sido informados sobre a situação, especialmente porque crianças brincavam nas ruas próximas e outros residentes passeavam com seus cães sem conhecimento do perigo iminente. Devido à repercussão do incidente, o zoológico permaneceu fechado por um período e a pantera foi transferida para o outro zoológico, encerrando assim um capítulo marcante e controverso dessa história, envolvendo um encontro improvável entre humanos e a majestade selvagem da natureza.
Sergei Alexandrovsky enfrentou o difícil processo legal que se seguiu ao incidente, mas ele se defendeu vigorosamente, alegando que não tinha culpa no ataque. Sua argumentação se baseava no fato de que a pantera não escapou do zoológico devido a falhas de segurança, mas sim porque foi libertada de sua jaula, graças ao ato irresponsável de um trio de indivíduos alcoolizados e inconsequentes. A defesa de Sergei enfatizou sua dedicação à vida selvagem e a sua atuação na preservação de animais em cativeiro. Após o incidente, o zoológico retomou suas operações normais, recebendo visitantes como de costume. No entanto, as medidas de segurança foram significativamente reforçadas para evitar que situações semelhantes ocorressem no futuro. A prioridade era garantir a segurança tanto dos animais quanto dos visitantes. Embora o incidente tenha sido impactante, a comunidade local optou por não discutir a fatalidade com frequência. Poucos moradores tocavam no assunto, talvez como uma forma de superar o trauma coletivo. Com a captura da pantera e a resolução das questões legais, as autoridades decidiram encerrar oficialmente o caso, permitindo que a vida na região retornasse à normalidade gradualmente. Essa trágica experiência serviu como um lembrete contundente dos riscos associados à interação irresponsável com animais selvagens, e ressaltou a importância de medidas rigorosas de segurança em instalações que abrigam essas criaturas impressionantes. Com uma área de 1,9 milhões de quilômetros quadrados, a Indonésia, com o seu clima tropical úmido, banha a terra, propiciando a florescência de uma biodiversidade sem igual. Das planícies litorâneas que acariciam o mar, às imponentes montanhas que guardam histórias milenares. A paisagem indonésia é um espetáculo à parte. E foi a rica e diversificada fauna local que cativou a cientista Daisy Tuo, de 44 anos, levando-a a mergulhar profundamente em sua paixão pela vida selvagem. Atuando como chefe de um laboratório em uma fazenda em Minahasa, a pitoresca região de Sulawesi do Norte, Daisy estava imersa em um ambiente onde o canto dos pássaros harmonizava com o suave murmúrio das ondas e a brisa marinha transportava o aroma salgado para o interior da terra. Mas esse santuário natural tem seus segredos. Escondidos ali estão alguns exemplares de crocodilos de água salgada, capturados ilegalmente. Entre eles, destaca-se Mary, uma fêmea colossal com aproximadamente 5 metros de comprimento. Seu porte imponente, com peso superior a meia tonelada, era o resultado de uma dieta rica em atuns, galinhas e generosos pedaços de carne bovina. Com seu respeito inabalável pela vida selvagem, Daisy nunca poupou esforços para oferecer a melhor alimentação a Mary. A cientista garantia que o imenso réptil nunca fosse servido com carne congelada ou refeições com mais de um dia. Para Mary e seus semelhantes, o dia começava com porções frescas e saborosas. No dia 10 de janeiro de 2019, sob o céu claro e acentuado pelo calor típico da região, Daisy foi a primeira a pisar na fazenda, chegando bem cedo, com o sol ainda se erguendo, pintando o céu de tons alaranjados, e a umidade do ar pressagiava o calor que estava por vir. Armada com um pedaço de carne gorda e suculenta, ela se aproximou cautelosamente do recinto do crocodilo. Mary, com seus olhos pequenos para seu tamanho, observava cada movimento da cientista e, sentindo a proximidade da refeição, começou a se mobilizar. Para Daisy, isso era apenas mais uma interação em sua rotina. No entanto, a cada aproximação, ela se surpreendia com a agilidade e precisão de Mary ao abocanhar a comida, um lembrete constante do poder que um animal desse calibre detinha. Conforme ela se inclinava do deck, oferecendo a carne ao crocodilo, ele ia se ajustando sua postura. A cauda se movia suavemente por debaixo da água turva, preparada para alavancar seu corpo em um bote rápido a qualquer momento. Daisy, talvez distraída por um breve momento, não deixou o braço alto o suficiente a oferecer o alimento. Ela não percebeu o erro até que fosse tarde demais. Em um piscar de olhos, o crocodilo lançou-se para cima. Seu foco talvez não era mais a carne, mas sim o antebraço vulnerável de Daisy. Com uma força surpreendente, suas mandíbulas se fecharam com um estrondo assustador, prendendo o braço da mulher em um aperto fatal. A energia do movimento foi suficiente para arrastá-la para dentro do recinto, fazendo-a cair de maneira brutal. A dor foi instantânea. Ossos quebrados, músculos rompidos, uma explosão de agonia,
enquanto o crocodilo iniciava seu giro mortal. Uma dança de predador e presa que rompia tendões e carne. O grito de Daisy ecoou pelo recinto, uma súplica ensurdecedora por ajuda. Mas a fazenda parecia desprovida de qualquer outro ser humano naquele momento. E então, com uma ferocidade que somente a natureza poderia proporcionar, ele arrancou o braço de Daisy com uma facilidade perturbadora. A natureza selvagem do crocodilo era evidente. Eles não mastigam. Em vez disso, recorrem a giros violentos para despedaçar suas presas, prontos para engolir grandes membros por inteiro. Com um sistema digestivo construído para ser impiedoso, eles podem processar quase tudo que consomem, desde ossos a cascos. Aterrorizada e ensanguentada, Daisy, com a mente nublada pela dor, tentou se orientar. O medo pulsava em suas veias enquanto ela buscava desesperadamente uma saída. Mas o recinto, construído para manter criaturas tão poderosas dentro, também funcionou eficazmente para manter Daisy presa lá dentro. As paredes, altas e escorregadias, eram obstáculos intransponíveis, e, ao longe, o som sinistro da respiração do crocodilo retumbava, anunciando sua próxima investida. Daisy sabia que estava encurralada, e cada segundo contava em sua luta pela sobrevivência. Neste cenário desolador, o recinto, usualmente sereno, transformou-se em uma arena de terror. Daisy, com uma força e determinação, agarrou-se com seu braço restante em uma das bordas do recinto, tentando se puxar para fora da água. No entanto, a borda era lisa e escorregadia, resultado da umidade e das algas que cresciam pelo local. Cada centímetro do recinto parecia uma prisão dos tempos antigos, quando o homem estava no fim da cadeia alimentar e a natureza era uma força incontrolável. O terror aumentou à medida que seus dedos começaram a ceder, fazendo com que ela caísse de volta na água. O crocodilo, movendo-se com uma velocidade que desafiava seu tamanho gigantesco, disparou na direção dela. A desigualdade do embate era evidente. Daisy, debilitada e em choque, não tinha chance contra um predador tão antigo e implacável. O ataque subsequente foi brutal e rápido. As águas, outrora tranquilas do recinto, tornaram-se um caldeirão tumultuado de sangue e desespero. Com o avanço da manhã, os colegas de Daisy começaram a chegar, cada um cumprimentando o outro, esperando por mais um dia rotineiro, sob o sol brilhante de Sulawesi. Contudo, a ausência de Daisy, uma figura central da equipe, rapidamente lançou uma sombra de preocupação. Sendo o pilar do grupo, guia e líder dos laboratórios, sua ausência foi imediatamente sentida. Murmúrios de inquietação rapidamente se transformaram em ação, e seus colegas iniciam uma busca frenética. O silêncio pesado e o ar carregado de tensão se intensificaram quando eles se aproximaram do recinto do Crocodilo Mary, onde um cenário terrível os esperava. À medida que o relógio se aproximava das 9 da manhã, a atmosfera vibrava com uma sensação estranha. Algo estava definitivamente errado. Os funcionários, em meio às suas tarefas matinais, pararam abruptamente ao notar uma forma distorcida flutuando nas águas do recinto do crocodilo. Era uma imagem fantasmagórica, a silhueta do que parecia ser um corpo humano, com o rosto submerso. O balançar das águas era interrompido pelo lento movimento da figura que boiava. Antes que pudessem processar a gravidade da situação, a cena tornou-se ainda mais perturbadora. Como um espectro emergindo das profundezas, o crocodilo apareceu, puxando o corpo com sua mandíbula e arrastando-o para baixo em um turbilhão de água, apenas para ressurgir um pouco mais à frente, apresentando sua presa em uma exibição de domínio. O choque inicial deu lugar a uma compreensão horrível quando perceberam a identidade da vítima. O reconhecimento chegou como um soco no estômago. Era Daisy. O que restava dela era uma visão perturbadora e dilacerante. Seu corpo, antes cheio de vida e paixão pela natureza, agora estava irreconhecível, mutilado de maneira impensável. Ambos os braços haviam sido arrancados, e seu torso apresentava lacunas grotescas, evidenciando a ferocidade do ataque. Um silêncio sepulcral dominou o local. A realidade do perigo inerente à interação humana com animais selvagens foi ressaltada de maneira brutal. E a perda de Daisy serviu como um lembrete sombrio da volatilidade e imprevisibilidade da natureza. Em meio ao caos e consternação, os funcionários, tremendo de medo e horror, optaram por não remover o corpo de Daisy. A gravidade da situação exigia especialistas.
Rapidamente, eles contataram as autoridades locais e a equipe de controle de animais do norte de Sulawesi, que tinham experiência em lidar com situações envolvendo crocodilos perigosos. Ao chegarem, a equipe de especialistas foi saudada com a visão perturbadora do crocodilo, agitado e claramente territorial sobre sua presa. Seus olhos fixos e postura dominante transmitiam uma mensagem inequívoca. Ele não estava disposto a abrir mão do que havia conquistado. Com a segurança em mente, a equipe preparou potentes tranquilizantes, dos mais eficazes em seu arsenal, para sedar o gigantesco réptil e proporcionar uma janela de oportunidade para o resgate. Uma vez que o crocodilo foi sedado, uma decisão foi tomada: realocá-lo para um ambiente mais controlado e seguro. Uma reserva de animais selvagens seria seu novo lar, longe da possibilidade de outros trágicos encontros. O luto pesava no ar, enquanto a notícia da morte trágica de Daisy se espalhava. Ela era lembrada não apenas por sua competência profissional, mas também por seu espírito gentil e sua paixão profunda pela vida selvagem. Palavras de conforto e lembranças de Daisy fluíam, mas a dor permanecia. A busca por respostas começou quase imediatamente. Haswin Sirait, o determinado chefe da polícia local, liderou uma equipe investigativa. Eles mergulharam nos registros e documentos do laboratório e desenterraram uma descoberta alarmante. O proprietário, um empresário japonês, operava sem as necessárias autorizações governamentais para abrigar tais criaturas perigosas. A lei agiu rapidamente. O empresário foi preso e, após um julgamento, considerado culpado. A sentença foi dura, refletindo a gravidade de sua negligência. Ele pegou 10 anos de prisão. Se este vídeo despertou o seu interesse pela vida selvagem, sugiro que clique em um dos links que estão sendo sugeridos para você neste momento. Lá você vai encontrar vídeos tão bons quanto este. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nas profundezas das majestosas montanhas rochosas canadenses, onde a beleza da natureza rivaliza com seus desafios, a vida de dois aventureiros foi tragicamente ceifada em uma noite fatídica. Jane e Doug, unidos por um amor pela exploração e pela vida ao ar livre, embarcaram em uma expedição para o Parque Nacional de Banff, o mais antigo do Canadá. No entanto, o que deveria ter sido uma aventura emocionante logo se transformou em um pesadelo de sobrevivência. Uma jornada que começou com paixão e promessa se desenrolou de maneira angustiante. Mas antes de iniciarmos este relato, se você é fã de casos sinistros e sombrios em ambientes selvagens, você veio ao lugar certo, porque por aqui esse é o nosso foco principal. Então, por favor, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Isso significa o mundo para nós. Considere compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais. Assim, você estará alertando mais pessoas para o frágil ato de equilíbrio entre o homem e a natureza. O Dr. Doug Inglis e Jane Cousy têm uma história que começa na época em que Doug estava mergulhado em seus estudos de bacharelado em microbiologia na renomada Universidade de Alberta, no Canadá. Ali, nesse ambiente acadêmico, seus caminhos se cruzaram, e desde então, Doug e Jane nunca mais se separaram. Com uma paixão compartilhada por ciência e um amor mútuo pela vida ao ar livre, pela natureza exuberante e por aventuras que elevam a alma, esse casal desfrutava de um vínculo inquebrável. Doug trilhou um caminho brilhante em sua carreira acadêmica, trazendo contribuições valiosas para o campo da biologia aplicada à agricultura. Após concluir seu mestrado e doutorado, ele encontrou seu lugar como pesquisador no prestigioso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Lambridge, um braço vital do Ministério da Agricultura da região. Jane, sempre a sombra inspiradora de Doug desde os dias de faculdade, também seguiu uma trajetória acadêmica notável e se tornou uma técnica de pesquisa de destaque no mesmo laboratório onde Doug dedicava sua expertise. Unidos não apenas pelo trabalho, mas por uma afinidade profunda, eles eram verdadeiros parceiros na busca do conhecimento e na exploração da natureza. O que tornava Doug e Jane verdadeiramente singulares era sua insaciável paixão por aventuras ao ar livre. Juntos, eles embarcavam em emocionantes jornadas de acampamento pelo menos 2 vezes por ano. Seu espírito intrépido os levava a praticar canoagem, escaladas e uma miríade de outros esportes que celebravam sua conexão íntima com a natureza e seu amor pela vida ao ar livre.
No dia 25 de setembro, Doug e Jane partiram em uma expedição que estava destinada a durar uma semana, em um parque que conheciam tão intimamente que parecia ser uma extensão de sua própria casa, o majestoso Parque Nacional de Banff. Este icônico parque nacional, o mais antigo do Canadá, tem uma história que remonta a 1885, quando foi estabelecido nas grandiosas Montanhas Rochosas, situado no território da cidade de Calgary, na província de Alberta. O parque abrange uma vasta área de 6.641 km², caracterizada por terrenos extremamente montanhosos, inúmeras geleiras, densas florestas de coníferas e paisagens alpinas de tirar o fôlego. É o habitat perfeito para os ursos que habitam a região e um refúgio para os amantes da natureza. Antes de embarcarem em sua expedição, o casal meticulosamente planejou sua jornada. Eles trouxeram consigo uma barraca, equipamentos pessoais, provisões suficientes para os 7 dias de viagem e seu companheiro de 4 patas, Trust, um leal Border Collie. Além disso, eles contavam com um aparelho de comunicação via satélite, um Garmin InReach, que serviria como ponto de verificação com o tio de Doug, Colin Inglis. Colin estava encarregado de acompanhar o progresso do casal, recebendo mensagens regulares nos pontos de encontro previamente estabelecidos. Este protocolo de comunicação, embora essencialmente para tranquilizar seus parentes, refletia a prudência e responsabilidade de Doug e Jane em suas aventuras. Isso demonstrava que eles eram exploradores experientes e conhecedores dos desafios que a natureza podia impor. No entanto, no 5º dia de acampamento, que deveria transcorrer como de costume, tomou um rumo sombrio. Nesse dia, Colin Inglis notou a ausência na comunicação regular e preocupou-se imediatamente com o silêncio do casal. No entanto, no final daquele mesmo dia, na tarde de sexta-feira, dia 29 de setembro, uma mensagem finalmente chegou. Doug e Jane informaram que não chegariam ao local de acampamento planejado, optando por passar a noite no vale do rio Red Deer, uma área caracterizada por penhascos íngremes e terreno acidentado, a oeste do rancho Yarratinda. Apesar da mensagem tranquilizadora, a calma logo foi abalada. Naquela noite, às 20h15, Colin recebeu uma chamada de emergência. Ele descreveu a ligação do Garmin como dizendo: ataque de urso feroz. Essa reviravolta dramática, combinada com o conhecimento prévio sobre o casal e sua experiência, tornava a situação ainda mais angustiante. A Parks Canadá, responsável pela manutenção de locais históricos nacionais, é alertado pelo dispositivo de socorro do casal e imediatamente despacha um helicóptero em seu auxílio. No entanto, o mau tempo faz com que o helicóptero retorne. A situação estava se tornando cada vez mais crítica, com o ataque ocorrendo em uma área isolada. Todos sabiam o que poderia estar acontecendo naquele momento com o casal, com o pedido de socorro enviado, mas a resposta estava atrasada devido ao clima adverso. Nesse ponto, a tragédia estava se desenrolando em ritmo acelerado. A administração do parque decide então mobilizar sua equipe terrestre especializada em resposta a ataques de animais selvagens. Essa unidade, preparada para enfrentar os piores cenários em ambientes florestais, avançou em direção ao local do incidente, dadas as condições montanhosas do terreno. A equipe adotou quadriciclos especialmente adaptados para navegar em terrenos acidentados. Sob a escuridão da noite, quando os quadriciclos não eram mais úteis, a equipe prosseguiu a pé pelo vale, chegando ao local do pedido de socorro nas primeiras horas da manhã, encontrando uma cena terrivelmente aterradora. Agora, vamos nos transportar para o acampamento, para compreender o desfecho e o que realmente aconteceu, recriando em ordem cronológica os acontecimentos tensos daquela noite. Com a noite caindo sobre o acampamento, Jane e Doug, provavelmente desfrutando de sua refeição ao ar livre, encararam a necessidade de tomar precauções. Após o jantar, como de costume, eles garantiram que todos os alimentos fossem cuidadosamente pendurados a uma distância segura do acampamento, armazenados em um recipiente à prova de ursos. Essa prática era um reflexo de sua consciência sobre a importância de evitar a atenção de ursos para o acampamento. A equipe do parque, ao investigar a cena, prontamente notou que a comida estava fora do alcance da barraca e devidamente guardada, em conformidade com as diretrizes de segurança. Logo depois, Jane e Doug se recolheram à barraca para uma leitura, uma rotina familiar que compartilhavam com prazer. Deitados, tranquilos e satisfeitos após uma refeição saborosa, cada um com seu Kindle e seu fiel cão deitado entre eles, era o quadro de uma vida compartilhada de amor, aventura e cumplicidade. Tudo estava em harmonia, até que um ruído inquietante ecoou do lado de fora da barraca.
Doug e Jane, instantaneamente alertados, sentiram a necessidade de investigar. Com o coração acelerado, Doug pegou um spray de defesa contra ursos, preparado para enfrentar qualquer perigo iminente. Consciente de que o barulho poderia ser um urso, ele deixou a barraca para investigar a origem da perturbação. No entanto, o que se deparou com ele foi uma cena aterradora. Uma fêmea de urso, desnutrida e desesperada por comida, em preparação para a hibernação de outono, atacou-o com uma fúria implacável. Doug, movido por seu instinto protetor, travou uma luta corajosa contra a fera enquanto sua esposa permanecia na barraca, usando o aparelho via satélite para transmitir um pedido de socorro desesperado. Enquanto o urso selvagem desferia golpes terríveis, Doug se defendia com todas as suas forças, usando um braço para proteger o rosto e a outra mão para lançar jatos do spray em direção ao predador. Nesse momento, o fiel cão do casal, atordoado pela situação, se juntou à batalha, lutando ao lado de Doug para afastar a fera. O primeiro a cair foi o valente cão, que, fiel até o fim, não hesitou em defender seu companheiro humano, tentando morder os pés do urso. No entanto, seus esforços não foram nem de perto suficientes para conter a força da fera. O segundo a cair foi Doug, já exausto pela batalha desigual que travara pela vida de todos eles, sucumbindo a um último golpe do urso. Jane, testemunhando a tragédia se desenrolar diante de seus olhos trêmulos, lutou incansavelmente para estabelecer contato com o socorro enquanto esvaziava a lata de spray anti-urso na cara do animal. No entanto, ao ver seu amado marido caído, ela perdeu as esperanças de que a ajuda chegasse a tempo. Infelizmente, naquele momento, sua premonição se concretizou. O urso, não fazendo distinção entre presas, também a atacou. E Jane se tornou a terceira e última vítima desse encontro que os canadenses jamais esquecerão. À medida que as equipes de busca continuavam chegando na área especificada, a cena que encontravam era inimaginável. 2 corpos humanos, acompanhados pelo seu fiel cão, jaziam lado a lado, parcialmente devorados, testemunhando o horror insondável que haviam enfrentado. Eram Jane, Doug e o cão Trust, unidos na tragédia daquela noite fatídica. Enquanto a equipe meticulosamente vasculhava a área em busca de evidências e respostas, eles foram subitamente surpreendidos por um urso cinzento agressivo, que mostrava sinais perturbadoras de violência. Era o mesmo urso que havia levado a vida do casal e de seu leal cão. Com determinação, a equipe respondeu ao ataque, abatendo o animal e encerrando sua ameaça. Uma necropsia subsequente revelou uma história triste. O urso, uma fêmea com quase 25 anos de idade, estava no fim de sua vida. Seus dentes estavam em condições precárias e seus estoques de gordura estavam abaixo do normal. Este animal não estava em busca de comida no acampamento do casal, pois suas provisões estavam seguramente penduradas longe da barraca, seguindo todas as medidas de segurança. O que essa fera faminta realmente procurava permaneceu um mistério. Mas, de forma trágica, ela levou algo muito mais precioso do que comida: vidas humanas. A aventura do casal de aventureiros, que compartilhavam uma paixão por explorar a natureza e pela vida ao ar livre, terminou de maneira chocante e brutal. Eles foram vítimas de um urso raivoso e faminto, cujo ataque marcou o fim de suas vidas e da jornada que tanto amavam. Este relato angustiante serve como um lembrete sombrio dos perigos que podem surgir na natureza, mesmo para aqueles que se consideram experientes e preparados. E enquanto as lágrimas de tristeza e saudade se derramavam por aqueles que conheciam Jane e Doug, sua história serve como um lembrete da imprevisibilidade da vida nas terras selvagens. Se este vídeo despertou seu interesse, sugiro que clique em um dos links que estão sendo sugeridos para você neste momento. Lá você vai encontrar vídeos tão bons quanto este. Obrigado por me acompanhar até aqui.